bom dia! Que bom que estamos juntos novamente nesse café maravilhoso, Café Mais Vida. E junto com a minha amiga Carol, vamos trazer um assunto bem importante. Mas antes eu quero saber como vocês estão, né, Carol? Sim, bom dia, Elô. Bom dia, Carol. Para você que nos assiste. Mais um café, Café Mais Vida. E estamos aqui hoje para falar, dando continuidade àquilo que a gente já vem falando, de valores, necessidades, o ser consciente dotado de valores e necessidades. Porque hoje é o fechamento da nossa conversa, Elô. Exatamente. E você já tomou seu café? Porque eu quero tomar nós meu aqui café. vamos tomar o nosso cafezinho. Eu vou servir aqui para minha amiga Elô, esse cafezinho. Tem que abrir um pouquinho mais a tampa. Tem que abrir um pouquinho mais, amiga. Peraí, agora vamos aqui. Tá chique. Deixa eu ver. Tá bom. Aqui, ó. Vem. Sabia que esse cafezinho foi moído, Carol? Ah, é? Elô é chique. Somos chiques porque a gente ama viver a vida. Exatamente. E isso hoje com esse bolo maravilhoso, meu Deus do céu. Você sabe quem trouxe? A Amanda. Nossa querida. Sim. Nossa. Elas vêm tomar café com a gente, né? Vem tomar café com a gente. Ali. Nos bastidores. Metade do bolo elas ficaram para comer. E vocês têm, assim, aquelas formiguinhas de casa que come, esconde a comidinha, assim, os adolescentes, Carol? Tu tens adolescentes de casa? Eu tenho. Tu tem? Meu Deus. São seres conscientes mesmo. Conscientes de que tem das necessidades básicas. Eles estão naquele processo de necessidade básica, venha a nós ao vosso reino, né? Mas hoje, Elô, a gente está aqui para falar que nós somos guiados pelos nossos valores e pelas nossas necessidades. Exatamente. Então é importante, a gente já vem falando disso, identificar quais os valores que eu carrego na minha vida, né? Valores positivos, como que eu me percebo com esses valores e entrego nas organizações, no meu lar, nos meus relacionamentos. Mas para isso eu preciso saber também quais são as minhas necessidades. Elas estão atendidas? A gente falou em necessidades básicas, necessidades de crescimento. Você lembra disso? Aí eu olho para cá, olho para cá. Você lembra disso? Então, Elô, quando a gente tem necessidades básicas atendidas, falamos que essas necessidades, uma vez supridas, elas não vão mais interagir conosco. É a mesma coisa aqui, vamos comer esse bolinho, tô com fome, a fome passou, eu vou partir para uma nova perspectiva. Exatamente. E aí a gente entrou nas necessidades de crescimento, né, amiga? Sim, que são importantes porque a gente entende que nós estamos num outro estágio das nossas necessidades, daquilo que realmente já está intrínseco em nós, os valores já estão ali permanentes, a gente até fala que são os valores fixos, né? Porque eles fazem parte daquilo que já é natural, que muitas vezes não precisamos pensar, será que eu faço isso, eu faço aquilo? Não, já tem umas escolhas mais assertivas, por quê? Porque já estão os valores muito intrínseco dentro de cada um de nós. Quando a gente já reconheceu, né, e a gente já acolheu, respeita e transcende esses valores para o mundo. Então, são valores positivos, honestidade, verdade, amizade, a segurança já foi atendida, liberdade, quando eu quero para mim, quero para o outro também, né? E isso a gente começa, então, a entrar num processo de autoconhecimento e de uma liberdade interior, que o Jung fala muito sobre isso, que eu quero inclusive trazer essa definição do Jung, dizendo que a individuação é um conceito central, né, da psicologia analítica de Jung, que é o processo de desenvolvimento pessoal que visa integrar conteúdos conscientes e inconscientes, que seriam as nossas sombras e os nossos valores, aquilo que já está ali resolvidinho e aquilo ainda que precisa resolver. Então, quando esses processos começam a ser entendido, compreendido, a gente começa a ter a individuação, que é esse processo da nossa psicologia analítica que traz esse autoconhecimento, que a gente precisa entender quem somos e por que a gente está fazendo aqui, né? É porque quando isso fica claro, né, a pessoa age com mais assertividade, porque os valores já estão muito bem resolvidos dentro de nós mesmos, então eles não estão ali escondidinho. Por quê? Porque quando eles estão escondidos ou confusos, a pessoa
quer uma coisa, mas age de outra forma. Exatamente. É por isso que é importante se autoconhecer. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, tá lá, esse valor tá escondidinho dentro de nós, mas a gente age de outra. Por quê? Porque ainda estamos agarrados no medo, na escassez, na ansiedade. E quando a gente identifica assim, mas será que é necessário ainda? Né? Será que eu preciso estar agarrado nessa sombra? Por quê? Mas eu preciso olhar para dentro de mim, porque senão eu nem reconheço que eu tenho isso. Eu nem reconheço que lá no fundo eu tenho algumas coisas que eu carrego que ainda me geram medo, ansiedade, insegurança. E para isso a gente precisa crescer. E a gente tem medo de crescer. A gente precisa... Muitos de nós... esse medo que realmente paralisa não dá a oportunidade da gente crescer, de olhar para dentro, de fazer essa coesão interna como um dos estágios de crescimento das necessidades. A gente fica no básico. E é o que o Jung fala, dar luz às nossas sombras. Então, quando a gente dá luz às nossas sombras, a gente vê valores que estavam escondidos ou que estavam confusos, né? E aí nós focamos naquilo que realmente importa. Consolidar, solidificar valores positivos, entendendo as necessidades que eu tenho e correndo atrás para suprir essas necessidades. Exato. Né? E aí vamos falar um pouquinho do nosso método EASY. Por que EASY, Elo? Fala aí, explica. Olha só, reduzimos bem o método, né? Ele é a interseção do ser integral. EASY. Mas o que seria essa interseção? Quando a gente fez esse método e faz a análise dele, a gente olha esse ser integral, esse ser nas dimensões que a gente convive, que é, primeiro, o indivíduo, aí nós estamos buscando aqui, lembra? Do autoconhecimento, do crescimento interior, de passar por esses estágios das necessidades, de crescimento. Eu me posicionar no mundo. Posicionar no mundo, saber quem eu sou, exatamente. Quando eu entendo isso, eu vou fazer isso com o outro, que é o coletivo, o relacionamento. A dimensão do coletivo. Então, eu preciso interagir com o outro para saber se eu fiz essas minhas sombras já estão sendo diminuindo, se eu já tenho os meus valores mais assertivos e compreendido. Para eu estar com a relação com o outro, eu preciso estar em algum lugar, certo? Exatamente. Aonde? No material. E esse material, ele pode ter tudo aquilo que é possível, que é palpável, que é adquirido na empresa, na organização, no seu próprio corpo físico, né? Ajudando a se ter a saúde. A gente cuida da saúde. Como a gente cuida da saúde, então a gente interage. Mas só isso não é o suficiente. A gente precisa entender que há algo maior do que nós experienciando aqui. Nessa relação do indivíduo. Eu tocar essa mesa, mais do que eu ler esse livro, que é importante, claro que é importante, mais do que quando eu estou numa organização, eu tenho processos, eu vou ter resultados, eu vou ter entregas, é material. Mas existe uma outra dimensão também, que é a dimensão espiritual. Espiritual, né? É onde tem um sentido, propósito. Por que eu estou aqui? Exatamente. Por que eu existo? Qual é o meu... Aí a gente entra lá no último estágio das necessidades que eu servi. Será o que eu tenho de bom, o que eu tenho que eu posso servir ao outro e o que eu recebo, o que faz sentido, que geralmente o que nós estamos observando hoje é aquele vazio, né? Que a pessoa parece ter tudo, né? A gente usa muito isso, né? Mas como que a pessoa está em depressão, como que a pessoa está triste se ela tem tudo, né? A gente sempre relaciona tudo como material. Exatamente. Né? Como o relacionamento. Mas a gente não relaciona o indivíduo com algo maior. Essa conexão com a energia maior que move tudo, né? Desde o micro ao macrocosmos, essa energia que nos move, essa espiritualidade, essa conexão com o que a gente chama de divino, Deus, o nome que universo, você quiser dar, essa energia boa e que também habita em nós. Habita em mim, habita em você, habita na Elo. A gente só precisa descobrir, eu digo que a gente precisa acessar. Exatamente. Como que acessa isso? Aí a gente tem atividades que a gente pode entender isso, né? A gente possa fazer uma análise para descobrir como eu acesso
esse meu eu interior. Esse potencial, porque são potências, né, Elon? Nós temos essas potências, então nós, como indivíduo, a gente precisa fazer esse autoconhecimento, essa viagem para dentro de nós, depois das nossas trocas, que é o coletivo, que é a minha interação, depois dos meus resultados concretos e práticos aqui na materialidade e a minha espiritualidade. E isso são as 4 dimensões. Então o método Easy trabalha a plenitude dessas 4 dimensões, porque às vezes o indivíduo está lá numa extremidadezinha e não trabalhou outra dimensão. Então, assim, ele potencializou a parte do indivíduo. E aí o ego aflora. Ou ele potencializou a parte do coletivo. Aí ele se anulou e ele tudo é pro coletivo. Ou ele potencializou o material. Então, tudo é matéria, tudo é resultado, tudo é só o dinheiro, que é importante, ninguém tá falando que não é importante, porque gera prosperidade, mas prosperidade é mais do que dinheiro. Abundância é mais do que dinheiro. Riqueza é mais do que dinheiro. Riqueza é mais do que dinheiro. A riqueza, quando a gente fala assim, né, a riqueza do ser integral, que tem umas palestras que a gente dá isso nas organizações, é exatamente isso. Mas o que é riqueza? Riqueza é esse todo aqui, está... Exatamente, é nessa... a abundância. E aí a gente entra no espiritual. Exatamente. E quando essas bases todas estão alinhadas, a gente vai para o centro, né? A gente não fica lá numa extremidade, ou na outra extremidade, ou na outra, ou na outra. A gente vem para o centro e nós vivemos plenamente essas 4 dimensões muito bem trabalhadas dentro de nós. E o que acontece, Elô? Resultados melhores. E você imagina esse indivíduo com esse entendimento, com essa análise, com essa compreensão que ele precisa estar alinhado. Você imagina esse indivíduo trabalhando dentro de uma organização, seja você o líder, como que você vai olhar? E se a gente transformar isso dentro das organizações, você imagina uma organização alinhada com o seu propósito, sua missão, o seu objetivo de servir. Ele está alinhado com a sua espiritualidade, né? Quando a gente fala isso, porque ele está alinhado com a sua essência. Então, a organização, ele precisa estar alinhado com a sua essência. Senão, o que vai acontecer? Que eu digo que tem uma analogia do cabo de guerra. Não é verdade, Carol? Vamos lá. A organização, ela tem um objetivo, a sua missão, visão, e está alinhado e vai vir para cá, para esse caminho. Os colaboradores estão alinhados com outros valores, com outras necessidades e nem se conhecendo. Ele vai puxar para o outro lado. Como que você vai ter produtividade, lucratividade, em que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro? É um verdadeiro cabo de guerra. Ou as pessoas estão tão desalinhadas nas extremidades que elas agem pela carência. Então, assim, em função das suas carências, elas buscam resultados para tentar suprir a carência. Sempre vai ficar aquela deficiência. Por outro lado, se ela se autoconhece, se ela se desenvolve, ela trabalha pela abundância, pela prosperidade. Então é isso que o método traz, Elô. E é tão importante isso, porque a gente fica muito contente quando a gente observa, faz esse exercício e entende que é só alinhando alguns detalhezinhos para a gente voltar para o nosso centro, né? Para o nosso caminho, para a nossa... Por isso que a gente fala, né? Se a gente fizer a questão biológica, né? Estrutural do corpo do ser humano, a coluna é o nosso centro, é onde que nos alinha a nosso propósito, nosso caminhar, nosso seguir. Então, muitas vezes a gente precisa estar alinhado com isso. E o método faz isso para que a gente possa analisar, né? A gente sempre fala assim, né? Muitas vezes, não, eu espero que as coisas caiam do céu. Não vai cair do céu. Se a gente não agir, se a gente não tomar as outras dimensões em ação, se a gente não fizer a nossa parte, né? Com certeza. A parte que nos cabe. Não há nada que possa nos dispersar. Não, Elô, sabe o que eu ia te dizer? Que a gente começa a falar, o assunto é tão interessante, o nosso tempo está correndo e está quase acabando o tempo do nosso programa. Eu sei que você está com preço para levar as crianças, mas olha, fica mais um pouquinho que a gente agora vai tirar a mensagem para você. Hoje não vamos tirar mais vida? Tá, vamos tirar mais vida. Quer tirar? Tá, então faz assim, tu tira mais vida, eu tiro das organizações. Vai. Tá. Leio tu ou leio eu? A pessoa que é mais idosa vai ler primeiro. Alta performance é consequência de um ambiente em equilíbrio. A gente está falando sobre isso?
corpo, mente e espírito em sintonia. Espiritualidade potencializa resultados. Carol, nós falamos disso, Carol. Podia ter começado com essa carta. Cartinha para introduzir o assunto. E é aqui o que eu peguei. A espiritualidade é o lar dentro de você. Ela não precisa de templos nem rituais. Está na sua fé, na sua paz, na sua entrega. Abrace-a e permita que ela floresça. Pronto, isso que nós estamos falando. É tudo isso e mais a nossa gratidão pela existência da vida de vocês, entendeu? Muito obrigada pela tua também, pela das meninas e pela toda a equipe aqui. A gente está muito feliz pela nossa existência, pela sua, e poder estar em processo de construção, de transformação, para que um dia o servir seja a forma mais natural do ser humano. E para encerrar, um abraço para você, com muita energia, uma luz para você no seu coração e que esse dia seja maravilhoso, que você coloque em prática todos os seus valores positivos, fazendo entregas que vão te fazer florescer. Um beijo no coração. Tenha mais vida na sua vida.